Muito bem. Bom, vamos comentar uma matéria que a gente subiu ainda há pouco, uma matéria exclusiva mostrando que existe, ou existiu, pelo menos até dezembro de 2020, uma BIM paralela, tá? BIM paralela petista, lá na Bahia. Quem diz isso não sou eu, é a PGR, a Lindora Araújo, que denunciou 16 pessoas no âmbito da Operação Faroeste. É a 7ª denúncia desta operação que investiga um esquema, um mega esquema de corrupção e grilagem envolvendo a cúpula do judiciário na Bahia, né? Então você tinha um empresário que coordenava esse esquema de grilagem, grilando, ocupando extensões de terra, especialmente no oeste da Bahia. Obviamente isso acabava sendo judicializado e ele contava então com o apoio de juízes e desembargadores para regularizar a situação. Tudo isso, vamos dizer assim, azeitado com muita propina, tá? Essa é a base da Operação Faroeste. Ocorre que, durante a investigação, a PGR também descobriu que o então secretário de Segurança da Bahia, Maurício Teles Barbosa, que é delegado federal, ele montou um sistema de monitoramento ilegal de autoridades, enfim, de inimigos políticos e tal. E esse secretário de Segurança Pública, é o mais longevo da Bahia, ficou uma década no cargo, passou pelos governos, foi nomeado pelo Jacques Wagner, homem de confiança do Jacques Wagner, e permaneceu no governo do Rui Costa, tá? Então, foi nomeado em 2011, ficou até o finalzinho de 2020, só foi exonerado por causa da operação, por causa dessa investigação. Tá? Então, a matéria traz todos os detalhes dessa denúncia, obtida com exclusividade pelo antagonista, e aí diz justamente, olha, ele utilizava-se de maneira ilícita do controle das interceptações telefônicas que detinha através da Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. O que é mais interessante, ele tinha controle sobre todas as investigações criminais sigilosas produzidas pela Polícia Civil da Bahia, bem como suas operações com antecipação de investigações, manipulação de dados obtidos no bojo da interceptação telefônica, conhecimento prévio de quebra de sigilo bancário e fiscal, com situações de vazamento desses conteúdos. Isso tudo apurado no âmbito desta investigação da Operação Faroeste. Obviamente tem muito a ser apurado, justamente porque essa denúncia trata especificamente da atuação dele usando esse aparato para blindar os desembargadores, tanto é que ele criou um gabinete com o então presidente do TJ da Bahia, desembargador Gesivaldo Brito, nomeado por Jacques Wagner. Aliás, a outra desembargadora também que integra essa organização criminosa, ela também foi nomeada pelo Jacques Wagner. Então, tá aí, o Gesivaldo Brito, quando assumiu a presidência do TJ já em 2016, criou um gabinete especializado em grampear desembargadores, tá? E achacá-los. Então, uma das delatoras tem todos os detalhes, tem até gravação de uma das delatoras dizendo que ele fazia, olha, a Maria do Socorro, como eu mencionei, que presidiu a corte, também nomeada pelo Jacques Wagner. Então, uma das delatoras, um dos delatores que vem a ser uma das desembargadoras, tá? Ela foi gravada dizendo que o Maurício Barbosa, ele fazia ele fazia, como é que chama o termo dela? A grampologia, olha aí. É daquele que faz, a Sandra Inês disse que o Barbosa é daquele que faz a grampologia todinha e depois faz chantagem com as pessoas. Segundo ela, o então secretário de Segurança teria meio tribunal grampeado. Eles são terríveis. Aí eles botam grampo, né? Aí não dá para ouvir, inaudível ali, em todas as pessoas que eles conhecem. Maurício Barbosa está com meio tribunal. Está aqui a reprodução da transcrição dessa gravação. A investigação também descobriu que ele virou um homem, além de poderoso, um homem rico. Acumulou patrimônio imobiliário na capital baiana, no litoral norte,
2 automóveis de luxo foram apreendidos, uma BMW X6, uma 320i, além de armas, né? 6 armas de fogo registradas em seu nome, sendo 3 delas pistolas Glock. Durante a busca e apreensão realizada numa das residências dele, lá no condomínio de luxo na costa do Sauípe, a PF apreendeu também notas fiscais de bens de alto valor adquiridos em curto espaço de tempo e à vista. Está ali a reprodução. Olha aí, notas fiscais apreendidas demonstram que foi gasto um montante de 218 mil em aproximadamente 3 meses. Nos seguintes dias, tais e tal. 83 mil num dia, 65 no outro, 70 no outro. Aí tem de tudo. Tem jet ski, tem lancha, tem de tudo. Antes de ser exonerado do cargo, o Maurício Barbosa teve destaque aqui no noticiário por ter comandado a operação que executou o Adriano da Nóbrega, o miliciano ligado ao escritório do crime. Isso em fevereiro de 2020, numa fazenda em Esplanada, lá na Bahia. Antes dele ser pego nessa fazenda, ele estava num condomínio de luxo, justamente no mesmo condomínio onde o secretário de Segurança tem casa, segundo informações que eu obtive. Mas o fato é que ele foi pego, foi executado lá na Esplanada, e a gente sabe, está aí a relação, não preciso lembrar aqui, a relação do capitão Adriano com o Fabrício Queiroz, que é o considerado pelo MP o operador do esquema da rachadinha. Por que eu estou falando disso? Porque um mês antes da morte do Adriano, Maurício Barbosa esteve com o Bolsonaro para cobrar o quê? O desmembramento do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, então comandado pelo Sérgio Moro, fazia parte da fritura do Sérgio Moro. Nós noticiamos muito isso na época, inclusive ressaltamos o fato de que o grupo que se reuniu com o Bolsonaro, grupo de secretários de Segurança Pública, era liderado pelo delegado Maurício Barbosa, secretário de Segurança da Bahia ainda, né? E presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. Tem mais. Concurso de inteligência na ABIN, na PF, até em Israel, o nome de Barbosa chegou a ser cotado para o lugar do José Eduardo Cardoso no Ministério da Justiça, da Dilma. Em 2016, né, por pressão do PT, que cobrava controle sobre a Lava Jato, nós já exploramos muito esse tema, o Cardoso resolveu sair do Ministério da Justiça, virou AGU, né? E o Jacques Wagner era então ministro da Casa Civil e fazia as articulações para colocar o Barbosa como ministro no lugar do Cardoso. Só que o plano não foi adiante. Obviamente veio o impeachment da Dilma e aí acabou com essa dinâmica. Mário, quer fazer algum comentário sobre esse sistema aí descoberto pela PGR? Eu acho que essa coisa toda está fora de controle já faz tempo, né, Cláudio? Os sistemas de tivemos grampo. CPI de grampo, né? Lá em 2008, 2009, tivemos CPI. Pois é, faz tempo que isso aí já se perdeu o controle sobre isso, né? E quando eu ouço falar desse tipo de coisa, de grampeamento, hackeamento e tudo mais, o único comentário que eu gostaria de fazer, e eu que não estou estabelecendo uma relação direta com o fato noticiado por você. Eu estou fazendo aqui uma consideração apenas. Eu acho que um dia talvez ainda venha à tona a real história do hackeamento do celular do Deltan Dallagnol. Sem dúvida. Do Telegram, né? Do Deltan Dallagnol. Essa história continua muito mal contada, né? Eu acho que há personagens muito graúdos por trás disso. É um palpite meu e eu tenho direito de ter palpite, né? De dar palpite, mas baseado, obviamente, em coisas que eu já vi como jornalista, né? Então, perdeu-se o controle sobre essas ABINs paralelas, né? Que existem no Brasil. Eu me lembro, Mário, é um dado muito perigoso, não só para a privacidade dos cidadãos, mas também para a manutenção da democracia, porque por trás de grampos e hackeamentos a gente vê os destinos da nação agora podem passar as mãos outra vez do Lula, né? Que está na origem disso é hackeamento, inclusive com prova roubada utilizada subrepticiamente, e nem tão subrepticiamente assim, pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, você tem a democracia sendo direcionada, né, pela Grampolândia, pela Hackeolândia,
se é que eu posso chamar assim. Então, isso tudo é muito sério, né? Esses equipamentos, né? Essas pessoas enfim, que grampeiam, que hackeiam, elas têm um poder imenso, né? Sobre todo mundo e volto a dizer, sobre o sistema político brasileiro, sobre a democracia. E evoluiu muito. Eu me lembro que nessa época da CPI do Grampo, o xodó, né, das denúncias, das investigações, né, das reportagens jornalísticas era o Guardião, né, que era aquele sistema desenvolvido para monitorar ligações telefônicas, fazia justamente a interceptação telefônica com autorização judicial, só que o Guardião passou a ser comprado por todo tipo de órgão no governo do PT, inclusive pelas polícias rodoviárias federais. Eu me lembro perfeitamente que você tinha maleta do Guardião espalhada no Brasil inteiro, tanto é que na época se descobriu que você tinha milhares e milhares de telefones grampeados, em tempo, vamos dizer assim, em tempo real, né? Não era o termo utilizado, mas... Né? O Senado tinha, né? As maletas do Renan, não é isso? Que o Renan mandou... Exatamente. A maleta do Renan já é uma evolução. A maleta do Renan é uma maleta que ela é de contra-espionagem, né? Contra o grampo, mas que pode ser programada para grampear também. E ela tem uma outra tecnologia. Só que essa tecnologia das maletas do Renan também já evoluiu para softwares que hoje você tem, né, como Pegasus, que virou também escândalo mundial da NSO, que desenvolve, que é uma empresa israelense que desenvolveu esse sistema, que é um sistema que é basicamente um software que faz todo tipo de invasão cibernética. Ele invade as conversas de WhatsApp, de Telegram, de uma forma muito simples. E é curioso porque os representantes das empresas que negociam esses sistemas nos países, né, aqui no Brasil, inclusive, visitam os órgãos públicos para fazer a demonstração e tentar arrumar um contrato. Fizeram isso em diversas secretarias de segurança, fizeram isso até com a Lava Jato, e aí o jornalismo petista já distorceu, dizendo que a Lava Jato tinha comprado esse sistema, não comprou nada, ela recebeu, como vários outros órgãos espalhados aí da administração pública também receberam esses representantes e ouviram as propostas, etc. Aliás, até a Polícia Federal recebeu esse tipo de proposta. Nós revelamos no ano passado que esse sistema, ou um sistema similar, foi vendido para o governo, para a Polícia Civil do governo do Helder Barbalho, que isso foi descoberto justamente na investigação do Covidão, do Helder Barbalho, que acabou sendo desmembrado uma outra investigação para apurar o uso desse tipo de software. Nós tivemos recentemente uma licitação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública também buscando uma tecnologia semelhante. E vários governos estaduais têm tido interesse em adotar essa tecnologia, que é, obviamente, uma coisa que não tem controle nenhum e que tem um alcance e uma capacidade de invasão muito maior do que tinha o Guardião, Mário. A esperança é que esses aparelhos todos, esses equipamentos todos, estejam para esses brasileiros, assim como os armamentos americanos para os talibãs, né? Ou seja, os talibãs não vão conseguir, né, manejar esses equipamentos mais sofisticados, então a esperança é que o mesmo ocorra no Brasil em relação, né, o Robson? É difícil até a mesa de som funcionar direito, né, cara? Então. Ai. Então a esperança é essa, né? Que a nossa incompetência fundamental ela não permita que esses equipamentos sejam usados de uma maneira mais ampla. Mas eu não sei, olha, para o crime aqui, o brasileiro... ó, você vê aí o pessoal... né, tem o crime organizado, o pessoal já faz até bomba, né? Aquele caso aí recente de Araçatuba, né? Os caras... aquela turma do PCC... Eu estou falando de coisas mais sofisticadas, né? Fazer bomba... mas... fazer bomba... Agora, a menos que você me diga que eles estão fazendo bomba nuclear, aí eu começo a ficar preocupado. Mais preocupado. Tem sempre um consultor. Tem sempre um consultor. Essa turma não...
Bom, vamos torcer para você estar certo, mas vamos torcer.